funciona uma união estável? Quais são os requisitos que um relacionamento tem que ter para que seja configurada uma união estável? É isso que a gente vai conversar hoje após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bárbara Correia, eu sou advogada de Direito de Família e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os requisitos da união estável. Existem muitas dúvidas, muitas pessoas me encaminham perguntas na dúvida de que, Bárbara, isso que eu tenho é ou não é uma união estável? Então existe muita confusão em relação a isso e é isso que a gente vai conversar aqui um pouco sobre este assunto. Primeiramente, vamos pensar o que diz a lei sobre o que é uma união estável, tá? A lei nos diz que união estável, ela é uma união entre homem e mulher pública, ou seja, não é escondido, todo mundo sabe que existe, duradoura, contínua, ou seja, existe uma estabilidade nesta união, e com o objetivo de constituição de família, ou seja, nós nos vemos como se marido e mulher fôssemos, nós nos vemos, existe aquela intenção de que a gente vive como marido e mulher. Então, vejam que, basicamente, a lei nos diz que para termos uma união estável, essa união, ela é estável, né? Porque ela é duradoura, ela é contínua, então ela perdura por um tempo, ela tem essa estabilidade de união, de um relacionamento mais sério, ela é pública, né? As pessoas nos veem como marido e mulher, nos enxergam como marido e mulher, o nosso relacionamento perante o nosso ciclo social, ele tem cara de casamento, ele tem cheiro de casamento, ele tem aparência de casamento, tem toda a aparência de um casamento. E também ela é um relacionamento em que a gente tem o intuito, o objetivo de constituição de família. O que a lei diz quando usa esse termo, né? É que nós estamos nos enxergando como marido e mulher. Nós estamos nos tratando como marido e mulher. Nós vivemos numa comunhão de vida. Nós possuímos objetivos comuns, nós temos sonhos do casal, metas do casal, existe essa comunhão de vida, existe essa comunhão de sonhos, essa comunhão do relacionamento. Então nós nos portamos, nos tratamos como se marido e mulher fôssemos. E duas coisas que é bem importante destacar em relação a isso, uma delas é o que mais as pessoas se apegam, quando vem me perguntar, quando eu estou numa consulta, o que mais as pessoas se apegam achando que é o mais importante é o tempo. Se existe um tempo daquele relacionamento. Vejam que eu acabei de dizer que a lei fala que tem que ser contínua e duradoura, mas em nenhum momento a lei fala em tempo. E na verdade, eu ouso falar aqui para vocês, me arrisco dizer aqui para vocês, com o conhecimento que eu tenho e a experiência nos casos, que o tempo não é o mais importante. Embora todo mundo se apegue muito a este detalhe, achando que é o mais importante, o tempo, na verdade, não é o mais importante. Mas também é importante ressaltar que para o judiciário, embora não tenha um tempo, na lei não diz, tá? A lei não diz é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, como muita gente acha, a lei não fala. Mas é importante destacar que dificilmente, né, é difícil reconhecer uma união estável com menos de 1 ano. Tá, Bárbara, então tu que tá querendo me dizer que se o meu relacionamento tem 10 meses, 11 meses, não vai ser reconhecido como união estável? Não é isso. O que eu tô dizendo é que dificilmente uma relação com menos de 2 anos, com 2 meses, 3 meses, 4 meses, é difícil ser reconhecida como uma união estável. Mas o que vocês têm que ter em mente é que precisa dos outros requisitos. Para a gente ter no judiciário uma configuração de união estável, é necessário a presença de todos esses requisitos que eu falei aqui para vocês. Então vamos assim a um exemplo. Se eu tenho uma união que ela é pública, a gente se trata como marido e mulher, todo mundo nos vê como marido e mulher, né? Não é porque a gente tem 10 meses, 11 meses que não vai ser reconhecida como união estável, porque ela tem toda a aparência de casamento.
Não é só por causa de 1 mês, 2 meses, a menos, né, de 1 ano, porque não completou 1 ano, que não vai ser reconhecida como união estável. O que eu quero dizer aqui para vocês é que o tempo não é o mais importante, ele não é o requisito essencial. Tá? Tem que estar presente os outros requisitos e ele é um detalhe a acrescentar aqui nos requisitos da união estável, porque a lei só fala que é duradouro e contínua essa união, mas pela experiência que eu tenho, eu já digo para vocês que é difícil, se os outros requisitos não estão bem firmes nessas provas, nós não temos provas dessa união pública, né, que a gente se vê como marido e mulher, a gente vive como marido e mulher, todo mundo nos enxerga como marido e mulher. Se essas provas não estão muito fortes no processo e tu tem 3, 4 meses de relacionamento, vai ser difícil reconhecer essa união. Agora, se essas outras provas estão bem fortes no processo, não vai ser porque o nosso relacionamento tem 10 ou 11 meses que não vai ser reconhecido como união estável. Por quê? Para o judiciário, dos requisitos aqui presente, o mais importante de todos é o objetivo de constituir família. Este é o requisito mais importante, que, como eu disse aqui no início, o que é o objetivo de constituir família? É viver, nos tratarmos eu e ele, eu e ela, como se marido e mulher fôssemos, como se casados no papel a gente fosse. Este é o requisito mais importante. E uma coisa que eu quero aqui compartilhar com vocês, quando eu comecei a estudar sobre união estável, quando eu li o artigo este pela primeira vez, quando eu li essa parte, né, objetivo de constituição de família, eu pensava para mim o seguinte, talvez muitos de vocês, talvez até muitos estudantes de direito ou advogados que estão iniciando nessa área, pensem a mesma coisa. Tá, mas o objetivo de constituir família, um noivado tem, um namoro tem, aquele objetivo futuro de constituição de uma família. A gente está noivo, né, porque a gente tem o objetivo de casar, a gente tem o objetivo de viver como marido e mulher. Então eu ficava na dúvida. Só que em 2015 a gente teve uma decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que deixou bem claro para nós que esse objetivo de constituição de família é um objetivo presente. Ou seja, é no presente, é no hoje. No hoje a gente vive como marido e mulher, não é no futuro. Não é um objetivo futuro de viver como marido e mulher. Então isso é bem interessante aqui de ressaltar, porque foi uma dúvida que eu tive quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, porque eu pensei comigo, né, bom, o noivado tem o objetivo de constituição de família, mas tem um objetivo futuro. E em 2015 nós tivemos uma decisão do STJ que deixou bem claro que esse objetivo deve ser presente e não futuro. Bom, e por fim, é importante a gente destacar também que para ser reconhecida uma união estável entre aquele homem e aquela mulher, elas devem ser pessoas não impedidas de casarem. Como assim, Bárbara? Explica isso aqui. Quando a gente quer casar, lá formalmente no papel, a gente tem que preencher requisitos. Nós não podemos estar impedidos de casar. E o que a lei fala? Quais são as pessoas impedidas de casar? Que não podem, de hipótese alguma, casar. A quem já está casado, né? Quem já está casado. Não pode casar pai com filha, filho com mãe, não pode casar até os ascendentes e descendentes entre si, um neto com a avó, não pode, essas pessoas estão impedidas de casar. Então também são pessoas que não podem ter uma união estável. Por exemplo, outro exemplo também de pessoas impedidas de casar, os irmãos estão impedidos de casar. Os casados, como eu já disse. Então, assim, as pessoas que estão impedidas de casarem, elas também estão impedidas de ter uma união estável. Se elas morarem junto, né, viverem como se casados fossem, mas são pessoas impedidas de casar, já estava esquecendo de um detalhe aqui muito importante. Quem também é impedido de casar? A nora com o sogro, o genro com a sogra. Essas pessoas não podem, porque quem me acompanha aqui já sabe, eu já falei bastante sobre isso. Não existe ex-sogro, não existe ex-sogra. Esse é um vínculo que vai ter para sempre. Outras pessoas também impedidas de casarem são o enteado com a sua madrasta,
padrasto com a sua enteada, são pessoas impedidas de casar. Acho que eu trouxe todos os exemplos aqui para vocês. Qualquer coisa, só pesquisem ali na internet. Eu posso deixar o artigo. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o artigo na descrição desse vídeo, o artigo da lei que fala exatamente quem são as pessoas impedidas de casar. Mas é basicamente os ascendentes e descendentes entre si, né? Pai com filha, neto com avó, nora com seu sogro, o genro com a sogra, os irmãos, os colaterais, né? Estão impedidos de casar, os irmãos e as pessoas casadas. Se essas pessoas que estão impedidas de casar, elas vivem em união estável, elas acham que elas estão tendo um relacionamento de marido e mulher, para a lei, para o direito, isto não é uma união estável, isso é uma relação de concubinato. Né? Aquele tradicional que é aquela relação de amante, vamos dizer aqui, para vocês entenderem bem. Então, se essas pessoas impedidas, elas vivem como se marido e mulher fossem, elas não têm uma união estável, porque se elas estão impedidas de casar, elas também estão impedidas de ter uma união estável. Então, elas vivem em concubinato. Tá, mas e Bárbara, e por que isso é importante saber? Né? Por que isso interessa pra gente saber? Porque se é uma relação de concubinato, não está protegida pelos direitos que uma união estável tem, que é os alimentos, né? Alimentos entre marido e mulher, a partilha de patrimônio, não tem a proteção jurídica, né? Os direitos que uma união estável possui, uma relação de concubinato não tem. Então, por isso é importante saber que quem está impedido de casar, se vive em união estável, se mora como se marido e mulher fossem, não possuem uma união estável, possuem uma relação de concubinato. Então, não vai ter a proteção como se união estável fosse. E mais um detalhe aqui, eu começo a falar, né, gente, eu trago muita informação para vocês. Mais um detalhe. Tá, Bárbara, tu falou que quem está casado está impedido de casar. Então, quem está casado não pode ter uma união estável porque é concubinato. Perfeito, é isso mesmo. Mas e quem está separado de fato? Ou seja, eu vivo com uma pessoa que ainda está casada no papel, porque ela não se divorciou, mas ela já está separada. Ele saiu de casa, ele está morando comigo, a gente vive como se marido e mulher fôssemos e ele está separado da esposa dele. Ele só não formalizou isso no papel. Então quer dizer que isso é um concubinato? Não. Isso é uma união estável, porque a lei traz essa exceção. A lei traz duas exceções aos impedidos de casar, mas que podem viver em união estável. Quais são essas duas exceções? Aquele que é ainda casado, porém separado de fato ou judicialmente. Este pode viver em união estável. Para este vai ser reconhecida a união estável, porque, embora formalmente casado, ele não mora mais com a esposa dele, ele está separado da esposa dele. Bom, acho que ficou claro, né? Senão eu fico querendo explicar e acabo enrolando aqui, deixando vocês mais confusos em relação. Bom, pessoal, então, como esse vídeo está ficando muito grande, já está ficando aqui muito extenso, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês quais são as provas, né? O que prova isso que a Bárbara falou aqui nesse vídeo? Ela explicou aqui para nós quais são os requisitos de uma união estável, que é uma união pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituição de família. Tá, mas como é que eu provo tudo isso, Bárbara? Será que morar junto é prova disso? Será que ter um filho é prova disso? Então é isso que a gente vai conversar no próximo vídeo. Para te não perder esse vídeo, já te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tá bom, pessoal? A gente se vê até lá, até o próximo vídeo.